Mas eu acabei começando um curso técnico ali em eletrônica, eu comecei a aprender um pouquinho mais sobre essa parte técnica. Né? Meu pai, engenheiro eletricista, eu tinha uma eletrônica no fundo da minha casa, literalmente, mas nunca me identifiquei com uma pessoa técnica falando assim. Então eu sempre tive essa, vou tentar engenharia de produção. Acabei tentando os dois, né? Eu passei tanto em produção no UFOP quanto na FCJ inicialmente em engenharia mecatrônica, mas com esse curso de eletrônica que eu estava fazendo, foi bacana, eu falei, acho que dá para pegar essa parte mais técnica, achei mais interessante e acabei seguindo esse rumo, né, e vim para a mecatrônica inicialmente no FSJ, não me adaptei muito bem ao Ouro Branco, né, tentei aqui no CEPET de novo e vim para cá, e foi onde eu comecei então aqui dentro. Então, bom, quando eu entrei aqui na mecatrônica, então, né, o que eu tinha como sonho? Eu tinha duas portas, né, pegando um pouco da analogia ali, eu tinha a porta inicial, pode passar você para eu tinha a porta inicial ali de, eu tenho um sonho que é ir para uma empresa, né, uma multinacional, uma empresa muito grande, né, que eu possa construir uma carreira. Então, tem um gap de gerações aqui, né, mas eu queria ir para uma empresa, fazer carreira, ficar ali nessa empresa, chegar a níveis mais altos. Né, o sonho ali de trabalhar na Fiat, né, atualmente em Stellantis, era uma coisa que eu tinha como sonho inicial. Né, e tinha outro lado, pode passar para mim, professor? Tinha um outro lado que é a vida acadêmica. Né? Então, eu precisaria experimentar um pouco de tudo aquilo para entender onde mesmo que eu queria seguir, né? Que de fato seria minha paixão ali para os próximos anos. Então, eu só tinha essas duas portas na minha cabeça. Eu entrei aqui e falei, ou eu vou trabalhar numa grande empresa, ou eu vou seguir a área acadêmica, e é isso, né, que eu vou seguir como carreira para minha vida. Bom, aí o que eu busquei fazer então dentro do curso, né, dentro da engenharia mecatrônica? Então, eu falei, eu vou experimentar de tudo que for possível para poder entender aonde que eu quero estar. Então, fui monitor de disciplina, né, disciplina de sistemas digitais, participei de grupo de pesquisa do Aerodesign, a gente foi competir, né, na SAI Brasil, fomos lá para São José dos Campos, a competição. Participei de Ciências Sem Fronteiras, né, fiquei um ano na Inglaterra, uma experiência incrível, mudou muito minha vida em muitos aspectos. Também fiz iniciação científica para poder ver um pouco ainda mais aplicado nesse lado da pesquisa e também até mesmo, pode passar, professor, até mesmo participei da atlética. Vai que eu conseguia, né, meu sonho de jogar bola, vai que eu tinha um talento ali escondido ainda. Meu professor ali, literalmente técnico, Lucas Arantes, estava ali coordenando a gente. Até hoje, sonho que a gente perdeu o Tuca lá, né, não podia ter perdido, mas enfim, acontece. Ok, mas os dois não deram certo como atleta, não, né? Pelo que eu percebi, né? Caiu, como atleta, né? Somos bons profissionais. Então, bom, mas dentro dessa trajetória aqui na engenharia mecatrônica, chegou o momento ali do TCC. Né, o momento final, então já tinha experimentado de tudo, né, tinha gostado. Eu vou falar assim, odiava aquilo. Não, foi bacana, foi legal, mas ainda não brilhava meus olhos. E foi quando a gente chegou na etapa de TCC. Então, eu e o Pedro, atualmente meu sócio também, o Pedro virou para mim e falou, Leandro, tem uma empresa aqui de Divinópolis, chama Central Prints, eles querem que a gente faça uma máquina de fazer silk em canetas. Então, é isso que eles precisam. E eles vão pagar a gente para poder fazer isso. A gente pesquisou lá quanto que custava uma máquina de fazer silk em caneta. 40 mil reais. Falei, pô, bacana. Só do exterior. Não tinha máquina nacional de fazer isso. Então, se a gente puder fazer isso, quem sabe a gente pode fazer um TCC e ainda sair com um dinheirinho dentro do bolso. Ou seja, aprovação e ainda sair com um dinheirinho no bolso no final do curso. Era essa a nossa intenção. Só que aí chegou uma amiga nossa, a Thaís, e falou assim, olha, tem um projeto aqui chamado AWC. É um projeto da TIM, da TIM Operadora TIM, que eles patrocinam o TCC. Então, na arte deles, era assim, patrocinando o seu TCC. Foi isso que a gente... Foi isso que a gente leu ali, patrocinando o seu TCC. Então, a gente falou, poxa, agora, em vez de gastar com as peças da máquina para ver se dá certo, esses caras vão patrocinar o nosso TCC e a gente vai ficar com um lucro de 100% da operação. Só trabalhar em cima daquilo. Então, se a gente vende essa máquina ali por uns 10 mil, pelo menos sai uns 5 mil para cada um. Sair de 40 para 10 mil é uma puta vantagem. Então, assim, seria bem legal a gente conseguir fazer algo nesse sentido. E aí que começou a mudar um pouco do processo para a gente, né? Porque quando a gente entrou na WC, a gente só tinha aquela frase de patrocinar o seu TCC, só que a gente estava embarcando, né, caindo de paraquedas num projeto totalmente diferente. Né? A gente chegou lá, eu lembro até hoje, o primeiro dia de palestra, né, que foi com o Marco Poli, um dos investidores antes também que mais investe em startup no Brasil. Ele falou, eu vi aqui pela lista de inscrição que 70% dessas pessoas que estão aqui,
projetos inovadores que a gente tem, são todos engenheiros. E eu vou mostrar para vocês, né, que geralmente engenheiro tem essa ideia de que acha que sabe resolver tudo, porque a gente passa perrengue na faculdade o tempo inteiro, a gente já consegue dar um jeitinho para qualquer coisa. Eu vou mostrar para vocês que, na verdade, a coisa é diferente. E vocês não sabem de nada. Se referindo ao mercado. Então, a gente teve esses primeiros 3 dias, né, era um programa de 1 ano, né, que acontecia em janeiro, julho e dezembro, né, e eventos presenciais e imersões. E durante esse tempo entre essas imersões, a gente tinha um acompanhamento com o núcleo de empreendedorismo da USP, de 15 em 15 dias, eles acompanhavam um projeto com a gente. E foi quando a gente descobriu que, na verdade, a gente estava entrando num programa de pré-aceleração de startups. Naquela época, a gente nem sabia o que era startup direito. O que é startup? O que você está fazendo aqui? Porque é diferente de hoje, alguns cursos têm disciplinas, né, de empreendedorismo, vocês vão aprender o que é uma startup, desenvolver um modelo de negócio Canvas, fazer um pitch no final, a gente não sabia nada disso. E onde que a gente estava entrando ali de fato? Então, era um programa que eles se intitulava de Educação Empreendedora, mas era uma pré-aceleração, né, de startups como a gente tem aqui. E o AWC, pessoal, até hoje ele existe. Assim, eu indico fortemente para todas as pessoas a participarem de um programa como esse. Porque vocês são de cursos, né, estão dentro do Centro Federal de Tecnologia aqui no Brasil. Ou seja, são pessoas que provavelmente têm ideias aí o tempo inteiro, e que são valiosas, ideias inovadoras. Nada melhor do que aprender ferramentas, recursos, né, que isso vai durar a vida inteira. Porque vocês provavelmente vão ter uma ideia, às vezes pode até querer começar um negócio, né, principalmente quem, né, desenvolve, né, programa, desenvolver um aplicativo novo, alguma ideia nova. Isso vai servir de muito, vai ser muito essencial para que vocês consigam tirar aquela ideia do papel, quem sabe conseguir os primeiros clientes. Então, eu sempre indico. E aqui em Divinópolis, a gente está conversando com muita coisa legal. Né? Assim, a prefeitura, por exemplo, tem um programa de pré-aceleração de startups, que é o Acelera Divinópolis. Apesar de falar que acelera, mas é um programa de pré-aceleração. E no ano que vem eles vão lançar também a aceleração. É um programa que tem toda a mentoria, todo o processo. É um pouquinho diferente, mas tem vários eventos presenciais. Eu sei que a carga horária de vocês é um pouco difícil, né? Porque é muita coisa que a gente tem que estudar. Passamos por isso também, mas assim, eu digo totalmente, vale muito a pena. Bom, então foi basicamente isso. A gente descobriu essa nova porta então, que abria para a gente, que era esse mundo do empreendedorismo. Então agora a gente tinha mais uma opção. Né? Então não é somente a vida acadêmica, não é somente trabalhar na multinacional, mas agora a gente poderia empreender, a gente poderia abrir uma startup e começar a empreender e fazer aquilo virar um negócio de fato. Na verdade, é porque era para aparecer um vídeo aí. Tá indo. Tá aparecendo. Bacana. Isso aqui, pessoal, na WC, só para pegar para vocês também, esse aqui é o primeiro vídeo que eu fiz da minha vida. Né? Então, no caso, a gente participou do programa. São diversas instituições do Brasil inteiro. Tinha muita gente da USP lá participando. E eu falo, às vezes a gente fica, será que aquela universidade é melhor e tudo mais? A gente chegou lá, chegou no final, entre as 5 startups de destaque, como prêmio, a gente conseguiu fazer um pitch, estava ali o presidente da TIM, os investidores anjos do Brasil, famosos também. E aí, no caso, o primeiro pitch que eu fiz, né, e o pessoal falando, não, Leandro, você foi muito bem, você ficou quietinho ali no canto e tal, pareceu tranquilo, mas na verdade a minha perna estava tremendo e eu não conseguia andar. Então, era por isso que eu fiquei calmo naquele momento ali. Aí, explicando um pouco ali do processo. A camisa é a mesma? Não, um pouco diferente. É um pouco larguinha, né? Alguns cruzamentos. Bom, a gente foi lá no nosso projeto de TCC, né, então em 2016, isso aconteceu. Mas a gente faltava uma outra porta que eu precisava explorar. Trabalhar numa grande empresa. Né? Então, disparei currículo para algumas empresas, principalmente aqui na região sudeste. Cheguei na fase de entrevista em Embraer, Heineken e aqui na Gerdau. E, convenientemente, consegui entrar na Gerdau. Foi bom para mim, porque meu sócio também já estava lá dentro da Gerdau. Meu Pedro, ele estava tocando a máquina junto comigo, fazendo um estágio na Gerdau também. Deixou de fazer algumas disciplinas no momento, eu tentei conciliar um pouco mais. E foi quando eu comecei a entrar por essa porta ali de trabalhar numa multinacional e identificar também se ela poderia ser uma porta que eu queria seguir na minha vida. Bom, eu comecei lá na área da laminação. Né? Então, a laminação, transformação de aço, transforma em galhão para poder fazer a venda final. No começo, eu fui contratado por uma vaga para eu ficar acompanhando. Eu fazia um pouco de área de produção, voltando um pouco a produção lá atrás, e um pouco de engenharia mecânica, porque meu chefe era engenheiro mecânico. Ele queria que eu fizesse projetos de redução de massa metálica para redução de custo, enfim, era isso que eu fazia lá no começo.
Só que a laminação, depois de 3 meses, ela foi fechada, teve um layoff, né, do pessoal, porque não tinha produção para laminação. E aí a gente entrou em desespero e falou: o que vai acontecer aqui agora? Então eu dei uma outra sorte, vamos dizer assim, porque isso a Gerdau não fez mais, realmente. Eles juntaram 12 estagiários que estavam lá naquele momento. Então o Arley, né, que está aqui aparecendo aqui embaixo, nosso chefe de melhoria, falou: olha, eu quero pegar todos os estagiários que estão aqui e mudar todo o conceito que a gente tem de estágio tradicional. Então esses estagiários, eles vão ser uma equipe, é como se eles fossem uma empresa aqui dentro da Gerdau. E eles vão ter total liberdade para poder fazer projetos de melhoria internamente aqui. Então era como se eu não tivesse hierarquia ali naquele processo. Então, inclusive ele fazia parte dessa equipe, e outro também, o Emilton, faziam parte da equipe, eles eram os nossos chefes, mas eles não falavam que era chefe, eu faço parte da equipe. A gente mapeou diversas melhorias que poderiam acontecer na Gerdau de todas as áreas, então laminação, alto-forno, aciaria, e a gente ali colocou e priorizou de acordo com o tempo de retorno de investimento de cada projeto, facilidade, habilidade da equipe, e priorizamos ali 14 projetos. Então, era 12 estagiários, a Gerdau deu um dinheirinho para a gente fazer uma sala legal, né, comprar uns puffs, pintar, fizeram a gente pintar as paredes todas e tal, mas ok, fizemos uma sala bonitinha e começamos a trabalhar nesses projetos de melhoria. E foi aí que a gente começou a fazer muita coisa do que a gente faz hoje de fato. Porque a automação, até hoje, né, ela é feita por empresas terceiras. Então, as empresas terceiras que fazem alguns projetos de automação, mexem com PLC e tudo mais. E aí a gente foi, então, fazer melhorias, o quê? Vamos automatizar dados aqui internamente. E começamos a desenvolver sistemas. Né? E é isso que a gente começou a fazer lá naquele primeiro momento. Porque tinha muito gap, até hoje tem ali, de muita coisa no papel, muita coisa manual. E a gente começou, então, a fazer sisteminha ali no VBA mesmo. Só que a gente pegava na mão do operador e falava assim: olha aqui, me fala como que você quer fazer essa atividade. Porque eles tinham também um problema de comprometimento dos colaboradores para poder executar as tarefas. E aí a galera dava uma dica pra gente, por exemplo, tinha uma área lá que o pessoal não queria ficar imputando dados, aí a gente falou: vamos fazer um fliperama pra galera. A gente foi lá, construiu em MDF, pintou o fliperama, que era um computador, no final das contas eles ficavam lá imputando dados lá, mas para ter um pouco mais de experiência do usuário, que foi o que a gente foi trabalhando. E com isso, né, eu particularmente trabalhei mais em projetos de visão computacional, o Pedro foi trabalhando mais na área de sistemas, só que a gente encontrou ali outro amigo nosso que estava aqui, que é o Lucas, né, que também formou em engenharia mecatrônica. E o Lucas, ele, né, manjava mais essa parte de automação, ele já tinha mais facilidade com Arduino e também fazia sisteminhas internos lá. E ele acabou entrando para o projeto nosso da máquina, que não parou. O projeto da máquina ainda continuava, porque não deu tempo de terminar ele em um ano, né, a gente não conseguiu. Mas aí o Lucas entra para a nossa equipe também, para poder seguir o processo. E foi ali que a gente começou, de fato, a fazer esses sistemas e o pessoal começou a falar: olha, a gente tem aqui grandes empresas, né, sem citar nomes, que fazem sistemas aqui internos, e o pessoal não tem tanta adesão. E tá legal o sistema que vocês estão fazendo. E a gente começou a se questionar, falou: por que não a gente não começa a pensar um pouco mais essa pegada um pouco mais digital? Porque a máquina, que eu vou falar no próximo slide, a máquina estava ali, né, existindo, a gente conseguia fazer as coisas acontecerem. A gente passou um programa de aceleração em Nova Lima, em 2017. Então, a gente era estagiário na Gerdau, estava num programa chamado Think Lab, na primeira jornada. Esse programa tinha eventos presenciais obrigatórios. Então, tinha dia que a gente tinha que sair daqui, acordar 3, 4 da manhã, ir lá para Nova Lima, participava do programa, voltava, fazia o estágio ainda, durante a tarde, noite, enfim, que era um horário um pouquinho mais flexível por causa da guilda, que era um projeto nosso lá. E a gente foi fazendo, só que a gente foi começando a identificar alguns problemas. Primeiro que a gente não conseguia finalizar a máquina. A máquina era cheia de mecanismos, projetos mecânicos muito minuciosos que a gente tinha que fazer. A mecânica até estava ok, a eletrônica funcionava, mas a caneta cair no lugar certo para que depois venha a tela e passa ali a tinta na caneta, e se a gente não conseguia acertar de jeito nenhum. Então a máquina ficava sempre nos 80% pronta. A gente chamou o Lucas ali, que sabia um pouco mais dessa parte de Arduino e tudo mais. Trouxemos o Guilherme, que também é sócio nosso também já sabia um pouquinho mais dessa área. E mesmo assim, tendo toda essa ajuda, a gente não conseguia fazer a entrega. E a gente fez todo o processo, pessoal. A gente fabricou peças, a gente fez projeto mecânico dessas peças, levava lá para usinar, né, e com outros esses usinagens aí, que tinha outros clientes também, acabava atrasando para a gente era um cliente pequeno. Então, a gente sofreu tudo ali, fornecedor, atraso de fornecimento, estava dando só dor de cabeça. Mas a gente tinha conseguido um outro cliente de São Paulo que já tinha topado pagar 20 mil na nossa máquina.
Não, se você fizer aí é 20 mil reais. A gente falou, caramba, preciso finalizar isso aqui o mais logo possível para que a gente consiga entregar. Porque vai fazer um dinheiro bom para você e tem potencial. Não tinha máquina no Brasil de serigrafia automática de caneta na época. Então a gente seria os primeiros a fazer uma máquina nacional daquilo, né? E até o TCC nosso está aqui, acho que a gente fez o segundo TCC de porta fechada, pela possibilidade de patente, e acabou não indo para frente. Mas devido a vários problemas que a gente teve, a gente foi vendo também que essa máquina ela não era uma startup. Né? Uma startup, se eu pegar as 3 pilares de uma startup, precisa ser efetiva, escalável e ser de extrema incerteza. A única extrema incerteza que a gente tinha era se a gente um dia conseguiria terminar a máquina. Mas, assim, o resto, né, não era escalável, não era repetitivo. Não é igual um sistema que, o mesmo sistema eu consigo entregar para 1 ou para 1000 pessoas, escalando o custo de uma forma bem reduzida. Para fazer 1000 máquinas, eu teria que multiplicar por 1000 meu custo, né, basicamente. Então, assim, não era muito bem o que a gente estava querendo como startup. E foi aí que a gente desistiu da máquina naquele momento. Pediu desculpa para todo mundo, falou, olha, a máquina não vai dar certo, então a gente desistiu um pouquinho do sonho ali. E a gente foi continuando o nosso estágio ali até que em 2018, foi quando ele chegou em 2018, aí venceu o meu contrato de estágio, meu primeiro ano, né, os 2 anos do Pedro, e alguém lá da Gerdau também, não vou falar nomes, mas chegou para a gente e falou, olha, eu sei que vocês têm um projeto lá da Fusion, que é a máquina, né, que vocês querem empreender, fazer inovação, só que aqui na Gerdau a gente não faz inovação. Isso, acho que eles devem mudar um pouquinho esse discurso, né, até de lá para cá, mas aqui na Gerdau a gente não faz inovação, a gente faz aço. E para trabalhar aqui a gente tem vagas, né, vagas legais, mas é para quem for mexer com produção, mexer nessa parte de fabricação. É isso que vocês querem para a vida ou vocês querem empreender? Só que, se vocês empreenderem, eu abro a porta para vocês aqui. Né, porque eu acho que tem potencial e está bacana. Então a gente conversou, né, a Lu, a noiva do Pedro também tinha entrado no projeto, a gente falou, olha, se for para arriscar é agora. Se for para poder entrar em algum projeto é agora, porque a gente não tem custo quase nenhum, né, então não tem ninguém casado, ninguém com filho, está na hora de arriscar e fazer as coisas acontecerem nesse primeiro momento. Então foi quando a gente decidiu abrir a Fusion Tecnologia, né, e falou, ó, vamos prestar serviço agora de software. Tá? A Fusion ainda não era uma startup, era uma empresa de tecnologia, uma software house, porém, prestadora de serviço. Era basicamente isso. E a gente entrou ali e falou, vamos fazer esse projeto para Gerdau acontecer. Então, bom, começamos ali com os nossos primeiros clientes. Na verdade, o primeiro cliente não foi a Gerdau, não foi bem assim. Eu vou abrir a porta para vocês e tudo bem. Né? Foi muito mais complexo que isso. A gente passou 2 meses ali sem ter um cliente inicial, foi batendo desespero, a gente pensando, nossa senhora, será que eu fiz a escolha certa? Só que veio o Grupo Cimentão, que até hoje, desde 2018, é cliente nosso. Então, assim, a gente deve muito ao Grupo Cimentão, a gente é muito grato, né, por ter ajudado a gente nesse começo. Então, foi quando a gente começou a fazer o primeiro projeto ali, né, e depois, passando 2 meses, alguém na Gerdau comprou a briga, né, e fez a gente virar fornecedor, porque isso é uma questão muito difícil. Imagina uma empresa que não tem histórico de fornecimento nenhum entrar como fornecedor de uma empresa como a Gerdau. Então, teve uma pessoa interna que comprou a briga de fato e falou, olha, esse pessoal aqui, eles começaram a fazer um sistema, quando eles estavam aqui na época do estágio, fizeram metade desse sistema e ficou faltando a outra metade, não foi intencional, acabou acontecendo. E se for contratar alguma outra empresa de software, eles vão saber o que tem para fazer, porque é um negócio muito específico e eles estavam aqui dentro, né, e vai ser muito mais caro. Então foi aí que a gente virou fornecedor Gerdau, com alguém comprando uma briga internamente. E até hoje a gente também tem um relacionamento muito interessante lá dentro. Opa. Levanta o braço. Acontece. Não, preocupa não. Podia ser pior. Só preocupado. Não preocupa não, que eu fiz um treinamento primeiro só. Agora vocês viram lá, se tiver tossindo, tá bom. Eu tô olhando, tá tossindo, então tá bom por enquanto. Por enquanto tá bom. Não, muito tranquilo, acontece. Só que o mundo fala isso mesmo. Mas vamos lá. A gente fez muito projeto muito interessante. Então, a gente começou ali na Fusion com prestação de serviço de software. A gente atendia majoritariamente indústrias. Então, bom, a gente fez case com CSN, com Vale, com
com Uzi Minas, com a Anglo América. Então, assim, projetos muito relevantes, muito legais também. Né? E, se puder passar também, professor. Obrigado. Aqui algumas logos também. O projeto, acho que mais legal que a gente tem, que o público se interage, na verdade, é um projeto com a ABC. Né? Quem já frequentou o supermercado ABC provavelmente já parou lá no Chama Filas para poder chamar qual caixa você vai entrar. Esse é um projeto que a gente desenvolveu. Acabou ficando para o ABC, meu arrependimento, mas a gente vendeu esse projeto para o ABC, né? O ABC já contratou a gente também nessa condição. A gente entregou o projeto para eles, hoje eles tomam conta, se não estiver funcionando é com eles, é com a gente. Mas aí, no caso, é o Chama Filas lá no ABC, foi um projeto que a gente fez. A gente fez muitos clientes aqui também, né? Então, Farmax, Master, são clientes relevantes aqui da nossa região. E alguns outros projetos, né? Então, a gente tem um FUT, eu sou viciado em futebol, por isso eu coloquei ali a questão ali da Atlética também, quem me conhece mais sabe disso. Mas o FUT era para ser a nossa startup lá no começo. Então, era basicamente uma solução digital para futebol amador. Né? Ia ter várias coisas. Hoje é um aplicativo para gestão de campeonatos de futebol. Né? A gente roda só aqui na cidade mesmo. A gente acabou fazendo um canal no YouTube, canal no Instagram para divulgar esses torneios. Então, foi mais essa pegada. E a gente está lançando 2 novos projetos, que é a Upthink e Self Builders. A Upthink basicamente vai ser uma IA para pequenos e médios negócios ali para poder ajudar na inovação. Então, são pequenas e médias empresas que não sabem por onde começar, então a gente está desenvolvendo uma IA para poder ajudar essas empresas a fazer isso. E a Self Builders, que talvez a gente tenha clientes aqui também, porque basicamente vai ser um curso, não um curso de programação, não quero titular como isso, mas basicamente a gente vai trazer pessoas que queiram se desenvolver como programadores e fazer projetos reais. Então, vão ter empresas, por exemplo, aqui da região, que vão sugerir projetos para serem desenvolvidos, e essas empresas poderão contratar as pessoas no final do projeto. Tem vários cursos dessa forma, mas a Self Builders vai ser um pouco nessa pegada. Então, a gente vai trazer algo interessante. Ainda não está lançado, mas quando lançar, com certeza, a gente vai falar com vocês aqui. Bom, no meio desse caminho veio, então, a CheckBits. No caso, o Weblist, que foi o primeiro nome que a gente teve. Basicamente, a Gerdau do Rio Grande do Sul chegou para a gente e falou assim, olha, eu tenho um desafio aqui, eu tenho. Meus colaboradores, antes de executar uma tarefa ali numa empilhadeira, eles têm que fazer um checklist de segurança e manutenção. Só que isso é feito hoje de papel e prancheta, eu não sei se ele está fazendo ou não, e depois eu tenho que jogar esses dados tudo num Excel, num BI, para poder fazer a análise, não perco muito tempo e não tenho garantia nenhuma de que está sendo feito de forma correta. E aí a gente falou assim, olha, ao invés de vender esse produto, igual a gente fez lá na ABC e entregou um produto que poderia ser um produto nosso, por que a gente não faz, então, uma plataforma? Basicamente, uma plataforma de checklist digital, mas muito além do que o Google Forms e o Microsoft Forms pode entregar. Vamos fazer algo bacana, personalizado ali, com um grande case já, é a Gerdau, que a gente está falando, o primeiro case da CheckBits, mas a gente transforma isso aqui num produto, e isso aqui de fato é uma startup, isso aqui eu consigo escalar, isso aqui eu consigo fazer novos clientes de forma fácil, mais ou menos. Mas eu consigo fazer isso de forma fácil aqui também. E bom, a CheckBits então sai ali da Gerdau, o que aconteceu, o projeto em si, ele tem 5 anos de idade, mas a CheckBits ela foi crescendo ao ponto que a gente precisou transformar ela numa empresa. Então hoje são 2 CNPJs, a Fuso Tecnologia e a CheckBits, são mais de 250 projetos em todo o Brasil. Agora a gente começando a colocar IA generativa também dentro da nossa solução, em algumas áreas também, para poder auxiliar na criação dos formulários, e geração de relatórios e análise de dados também para as empresas. Então, no caso, aí já compartilhando, a CheckBits, com a CheckBits a gente participou de vários eventos, ganhou várias premiações, que a gente vai mostrar um pouquinho para vocês também, mas era a nossa startup, e foi onde que a gente, de fato, começou a aplicar tudo aquilo, que foi a virada de chave lá atrás, em 2016, quando a gente participou da WC, a gente começou, então, a aplicar isso no dia a dia de uma startup. Então, participamos de mais de 6 programas de aceleração, basicamente só um deles que a gente não recebeu algum prêmio de reconhecimento, então assim, sempre fomos muito engajados, ou a gente ganhou o prêmio por engajamento, ou por fechar mais negócios durante o projeto. Então assim, foram muitas coisas que a gente conseguiu fazer. A gente é muito ativo aqui na cidade também, a empresa é de Divinópolis, é totalmente remota, totalmente home office, eu não moro mais em Divinópolis, mas é totalmente aqui a operação. A gente participa muito ativamente do nosso ecossistema, então fazemos aqui eventos de inovação, por exemplo, hoje à noite tem um happy hour de geração de negócios entre empresários que a gente tem envolvido, a gente participa desse programa de pré-aceleração de Divinópolis também, que
Depois vai compartilhar quando vai ser lançado sexta-feira agora, mas eu acho que deveriam se inscrever, é uma oportunidade bacana demais. Vai ter o Divinópolis Summit, né, em novembro, dia 8 de novembro, a prefeitura está investindo bastante coisa, eu acho que é bom ficar de olho. Então, assim, basicamente a gente foi participando, né, desses eventos, né, até que a gente, em 2022, a gente fez então o Central da Checkbits. Em 2023, a gente conseguiu o nosso primeiro aporte, nosso primeiro investimento com a Bossa Nova, que foi junto ao John Kepler, que hoje é o maior investidor do Brasil, né, de startups, não, investidor de startup. Em 2024, a gente conseguiu o nosso segundo aporte, que foi com a Stars Aceleradora, que é uma aceleradora que eles mais são venture capital do que aceleradora de fato, e são do sul do Brasil também. E só algumas... Desculpa. Tá, família. Não voltou. Aí só algumas delas um pouco do sistema, a parte de IA, a gente, na sexta-feira agora, que a gente faz o lançamento oficial dessa IA generativa, foi um programa que a gente fez junto a uma empresa do Espírito Santo, que chama TimeNow. Então, um projeto que, junto com a Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial também, a gente faz esse lançamento sexta-feira agora. Aqui só compartilhando, né, algumas das premiações mais relevantes, a gente ficou, aqui no caso eu estava como avaliador, então tá essa foto errada, mas aqui. A gente ficou em primeiro lugar numa feira aqui de Divinópolis, de fato, e em segundo no Conecta Mais Federa Minas. Ali é o Fing Lab, a gente participou do Fing Lab lá atrás, em 2017, hoje a gente é um dos membros do Fing Lab também, de fato, estava lá na parte da manhã no evento, assim, também sensacional para quem quer se relacionar com a indústria. Bom, mas o que mais me orgulha de fato assim é por que eu escolhi essa jornada do empreender. Por que a gente escolheu essa porta do empreendedorismo. Sempre, na verdade, eu tive lá atrás um desejo de querer fazer minha própria empresa, né? Mas eu não sabia muito bem o direcionamento. Eu vivi um pouco da área acadêmica, né, bem numa menor escala, vivi um pouco também da multinacional, também em pequena escala, mas eu vi isso acontecendo e eu falei, olha, todos eles são legais, eu não sou aquele tipo de nossa, eu empreendo porque, meu Deus do céu, eu não consigo enxergar de outra forma e eu não consigo trabalhar numa empresa ou seguir uma área de pesquisa. Não é esse tipo de atitude que me levou a empreender, de fato. Né? Foi, na verdade, um sonho, que é o quê? Transformar em pessoas, né, fazer acontecer, ter uma equipe muito grande, proporcionar oportunidades. Então, isso sempre foi uma coisa que brilhou os olhos e fazendo alguma coisa que eu já sei, que é inovar, né, que eu aprendi desde aqui de dentro, né, e a gente faz isso no nosso dia a dia. Então, isso, na verdade, foi o que mais motivou a gente a escolher essa porta. Né? E grandes outras pessoas aqui que acredito também. Vocês tiveram pela manhã aqui o Rafael Cabral, que basicamente teve uma trajetória semelhante. Participou da WC. A gente foi a primeira equipe a participar da WC, mas, igual eu falei, a gente caiu de paraquedas, a gente não sabia nem o que estava acontecendo direito. A gente caiu ali, foi uma coisa que mudou muito para a gente. Depois o Rafael Cabral entrou, teve mais outras pessoas que entraram também. E são startups que cresceram bastante. E a gente pode dizer com muito orgulho que foram aqui dentro do Cefet. Né? E amanhã vocês vão estar com o Léo. Né? Então o Léo tem uma trajetória incrível. Acho que a pessoa que mais avançou em relação a isso até que a gente tem. Então vale muito a pena estar aqui amanhã para ouvir o Léo também, para poder falar um pouco disso. Mas é isso, pessoal. É só uma fotinha aqui. Né? Hoje a gente saiu dos 5 sonhadores, atualmente estamos em 15. Está faltando algumas pessoas aqui na foto também, é difícil reunir essa turma. Mas basicamente a gente está seguindo esse propósito, né, querendo fazer essa porta de empreendedorismo, fazer cada vez mais valer a pena, crescer a nossa equipe e fazer acontecer de fato, né, ter relevância no mercado, que é o que a gente tenta buscar a cada dia mais. E aí, bom, acho que na verdade aqui era para falar de aprendizados e conselhos, mas deixar aberto para vocês fazer alguma pergunta também, caso tenha. E é isso, pessoal. Qual será a sua porta, na verdade, essa é a pergunta. Obrigado, Luciano. É muito boa essa palestra. Tá bom. Eu sei, eu tenho problema com nomes. Porque, na verdade, gente, eu tenho um dom que é o seguinte: eu adivinho o nome das pessoas, o verdadeiro nome que elas tinham que ter, e eu falo para elas em algum momento. Então, se você for olhar, era para ser esse nome. Se você perguntar para o pai dele, provavelmente o pai da mãe dele vai falar assim: nossa, e é mesmo. Não foi, acabou que se foi Leandro por algum sistema, desculpa. Mas vamos lá, gente. Eu sempre tenho que fazer alguma coisa, eu sempre tenho que dar uma nota. Mas tá bom. Leandro, a gente fica muito agradecido, foi muito bom. É interessante, né, cara, essa coisa de você ter muita atividade aqui em Divinópolis. Eu vejo direto Brasileiro, eu já tive conversado com ele sobre a
interessante, principalmente agora você está, eu acho que ainda mais nos dias de hoje, né, que é muito vantajoso isso, você está poder estar em outra cidade, está poder estar em outro local, e ainda está tendo muita atuação aqui, né, na cidade, né? E eu, inclusive, enquanto você estava na palestra, dei uma olhada na página da prefeitura para ver sobre a Acelere, eu fiquei curioso, mas eu não achei não tantas informações. Tipo assim, a gente sempre procura informações, tipo, data de inscrição, essas coisas. Eu vi que vai abrir na sexta-feira, né? Às 15 horas, às 14, às 16, né? Até decidir se aqui. Às vezes a gente manda alguém lá para ir assistir, né? Alguém do departamento, às vezes eu vejo algum dos professores, ou até eu mesmo, eu fiquei muito interessado. E a gente queria abrir, então, né, o espaço aqui para as perguntas, principalmente, assim, acho que você tem, pelo que eu vi, você tem bastante experiência nessa questão, acho que vai ajudar muito, assim, principalmente o pessoal do meio, que é o pessoal que está pensando, já está com isso na cabeça e já pode começar a empreender antes mesmo de sair daqui, né? Eu acho que é o mais legal ainda, né, que ainda tem acesso a muitas outras coisas, ainda tem meio que acesso à estrutura do Cefet, ao networking do Cefet. Pode falar. Antes de passar para eles aqui, deixa eu fazer uma pergunta que é mais uma curiosidade, né? Você formou em 2017, você falou? Alô. É um pouco complicado responder essa pergunta, porque na verdade, assim, terminar esse período eu terminei em 2016, eu fiquei um ano fora, né, na Inglaterra, então eu comecei em 2011, terminei em 2016, só que eu fui no final de 2017 porque eu fiquei só por conta do estágio lá no final. Então sim, acho que foi no final de 2017. Porque minha pergunta é basicamente porque mais ou menos 2016, 2015, eu não sei se você participou, já que você falou da Gerdau, teve o desafio Gerdau aqui, você chegou a participar dele, não chegou? Chegar a participar, na verdade, o Guilherme, que é o meu sócio atualmente, foi quem ganhou, né? Ele junto ao Artúrio, o Itaúna e quem era o outro? Juan, não, acho que não. O Juan foi o da WC também, participou da WC. É que minha lembrança era exatamente, a minha lembrança era exatamente assim, falando assim, ó, o pessoal do Leandro é o pessoal que ganhou o desafio Gerdau. Só que você não falou desafio Gerdau, eu queria que você, será que é ou não é? Então, eu acho que isso foi muito legal, né? A gente tenta estimular isso até hoje aqui para as indústrias da região, porque igual o professor Cláudio falou, a gente participa muito ativamente aqui. Então, estou sempre em contato com Avivar, Farmax, Codil, enfim, estou sempre conversando com essas empresas para poder fazer projetos de inovação aqui na cidade. Só que aí a Gerdau fez uma coisa que até hoje a gente conseguiu replicar. Né? Eles trouxeram um problema para dentro do Cefet, montaram uma banca com profissionais, deram um problema e selecionaram aquele que teve a melhor solução, e o Guilherme era um dos responsáveis. E aí eles fizeram a POC, só que a Gerdau não estava muito pronta para isso naquele momento, então ela não soube como conduzir de fato esse processo. O projeto acabou sendo feito, o algoritmo foi feito, mas a câmera não funcionava muito bem, né, que era uma divisão computacional. E 2 anos depois a gente voltou como Fusion para resolver esse problema. Então aí eles falaram assim, olha, a gente precisa da continuidade daquilo lá, e aí abriram lá um processo, a gente entrou para poder fazer esse sistema de visão computacional, que é o nosso único case de visão computacional depois de fato que a gente fez. A gente acabou abandonando no meio do processo. Obrigado. Só porque na minha lembrança tinha a ver com o desafio Gerdau, por isso estou te perguntando. E aí, não, tranquilo. E também, assim, só lembrando aqui, também um parênteses, eu acho que, eu não sei se o Maker é o laboratório Maker aqui dentro, né, mas assim, saíram de lá, eu acho que a importância de frisar isso, a importância desse tipo de iniciativa e de participar ativamente. Do laboratório Maker, se eu não me engano, saíram 5 startups, né, 5 startups. Uma delas foi vendida, com certeza já tem alguns milhões no bolso. Outra delas também recebeu uma compra por parte de uma empresa, né, de sensores, provavelmente. Já falei com o Lucas, não sei como foi o final da história, depois nós vamos averiguar. Mas, assim, a importância do laboratório Maker ali, não tinha nessa titulação, né? O Daniel fez ali o laboratório, a gente foi doado várias coisas para lá, muita coisa aconteceu. E foi uma equipe muito unida que fez muita coisa acontecer ali dentro. E são pessoas que depois foram inspiradas a desenvolver de fato produtos e também colocar isso no mercado. A importância de ter iniciativas como essa e participar de iniciativas como essa também é talvez ter uma vantagem a mais na hora de sair ali e entender um pouco mais do processo de como fazer um produto, de como fazer algo bacana na prática. Hoje, além do Maker, tem os roxinhos aqui, ó, da Makesoft. Aqui, ó. Eles Sim. certeza que eles vão perguntar alguma coisa e
São os mais perguntadores, hein? E foi a primeira pergunta quando eu cheguei aqui, porque assim, a gente tentou abrir empresa júnior, né, no passado, né, e não deu conta, então, parabéns, pessoal. Pessoal, dúvidas, perguntas? Agora. Eu olhei pra ela e já sabe. Eu olhei pros roxinhos já olhando pra Isadora, na verdade. Os roxinhos. Porque o Habib está até brincando aqui que a gente pergunta muito, porque todo mundo que está vindo falar, principalmente sobre essa questão mais de empreender, a gente está aproveitando, porque, né, você mesmo falou, empresa júnior está complicado, é complicado, porém é um projeto que vale muito a pena. E atualmente a gente está iniciando aí, a gente trabalhava mais com produtos e a gente está agora migrando para projetos. E você falou muito sobre empresas grandes, né, que você hoje em dia tem contato, porque foi uma trajetória que passou por muitos lugares diferentes, a sua. É muito interessante, inclusive. E a gente queria saber, assim, se você teria alguma dica para a gente, assim, se apresentar para essas empresas, que a gente estava com uma ideia de, por exemplo, tentar nos aproximar, perguntar quais são as demandas que eles têm hoje em dia e oferecer soluções. Se você acha que hoje, no mercado de hoje em dia, isso é algo válido para a gente como empresa júnior, né, que todo mundo universitário. Se você acha que isso é válido, ou se teria alguma outra abordagem que seria melhor, para a gente começar realmente a ter os nossos primeiros projetos. Porque às vezes a gente tem uma solução, talvez a empresa não queira comprar, mas serve para enriquecer o nosso portfólio, a gente ter feito aquilo. Bacana, excelente pergunta. Então, hoje as grandes empresas elas criaram alguns mecanismos, né, para poder fazer inovação. Então, hoje essas grandes empresas elas têm uma área de inovação que elas lançam desafios, né, que são amparados por uma instituição, por exemplo, a FIENG, que roda o IABT, que são algumas empresas que rodam esses desafios, e você submete uma ideia para poder fazer aquele projeto. Então, elas acabaram se fechando um pouco para novas ideias, vamos dizer assim, porque elas seguem um pouco desse processo de inovação. Elas fazem inovação aberta, mas de uma forma bem mais fechada entre elas. Porém, a gente tem uma oportunidade enorme das médias empresas que às vezes não tem isso tão bem feito, vamos dizer assim. Por exemplo, a Farmax não roda um programa como esse, é uma empresa grande, sabe? E é uma empresa que tem recursos para poder rodar. A Vivar agora também tem, a Heloísa acabou assumindo, é uma conhecida também, acabou assumindo a área de inovação, então eles estão com muitas demandas internas também para poder rodar projetos. Então são empresas que não são Gerdau, Vale, CSN, né, mas elas são grandes empresas. E elas vão te dar uma oportunidade incrível de você conseguir rodar, fazer uma POC bacana. Primeira coisa, não aceita POC de graça, não faz projeto de graça. Já falo isso desde já, é uma coisa que ninguém encoraja mais fazer esse tipo de situação, porque mesmo quando a empresa te paga, ela não tem engajamento para poder fazer. Eu falo para você que tem projeto que, assim, empresa que presta serviço para Stellantis, na verdade eles queriam fazer um portal que é igualzinho da Stellantis. Esse projeto tem 2 anos e meio e não foi finalizado. Faltou uma sprint, porque as pessoas não têm engajamento, já estão pagando caro, não tem engajamento para poder fazer. Mas assim, são coisas depois que a gente pode até falar mais. E como abordar essas empresas? É através de evento. Hoje, aqui em Finópolis, por exemplo, a gente está conseguindo ter uma cadência de eventos bem interessante. Por exemplo, hoje tem um happy hour com empresas aqui da cidade. Ainda você não vai conseguir alcançar essas empresas, mas é uma oportunidade de se relacionar com essas empresas lá, que é feito pela CID. Então, toda terceira quinta-feira do mês tem esse tipo de evento, que é bom estar presente. Mas a gente tem sempre iniciativas aqui na cidade, que é bom ficar de olho para poder se relacionar. E procurar as pessoas de inovação das áreas dessas empresas. Entendeu? Quem quer de inovação lá da Vivar, vai atrás dessa pessoa. Explica um pouco mais o processo de vocês, o que vocês estão querendo fazer e oferece isso para eles. Com certeza vai chamar atenção, isso eu te falo tranquilamente. A gente tem eu sempre esqueço o nome da empresa Júnior, porque eu moro em Lavras atualmente, até sexta-feira eu moro em Lavras, né? Mas eu moro em Lavras atualmente, minha esposa fez doutorado lá, e a empresa Júnior deles, assim, tem vários cases muito relevantes, muito bacanas. E também serve de ponto para vocês se conectarem a empresas de sistemas também, de softwares, porque a stack que eles utilizam é a stack que a gente utiliza. Então, assim, para a gente pegar uma pessoa, isso aconteceu 3 vezes, a pessoa está pronta ali já. Eu não preciso treinar a pessoa. Então, entender tipo, quais empresas vocês querem fazer parceria, empresas de software de fato, para que vocês possam ser parceiros deles ou para poder pegar parte do processo que eles precisam de ajuda para poder desenvolver. Então, vocês vão participar disso também.
ou até mesmo para poder formar profissionais para essas pessoas. O que é uma trajetória incrível também, porque isso é por que a gente criou a Self-Builders? O mercado pede, não tem como formar desenvolvedor. O pessoal fica desesperado para ter desenvolvedor bom. O pessoal não sabe como contratar. E as áreas não estão preparadas para contratar, porque nem a pessoa que está contratando de fato tem conhecimento de fato para poder contratar essas pessoas. Então, assim, não sei se ajudou ou piorou, mas tem bastante coisa, tem bastante forma de abordar. Eu só iria não pensando nessas muito grandes empresas, porque elas já têm esse processo muito bem definido. Tem os desafios deles lá, mas eu já te falo. Hoje é tanto startup, tanto projeto, que eles já vão naqueles com cases mais relevantes. Então, essa empresa aqui já fez case com tal e tal e tal. Então, eu vou escolher essa empresa para poder rodar esse projeto aqui, essa POC com essa empresa. Então, é um pouquinho mais fechado entrar com elas. A não ser que elas abram as portas do jeito que abriu o Cefet lá atrás, o Gerdau lá atrás, mas é muito difícil. Hoje você vai começar a Gerdau e fala assim, não, quem veio isso é a minha área de inovação, não sou eu. Entendeu? Então, é a área de inovação, olha os problemas de todas. Geralmente a área de inovação é feita de 4, 5 pessoas, que tem que olhar para os problemas do nacional, filtrar os problemas e lançar os desafios. É basicamente isso. Não, assim, você falou, não sabe se ajudou ou dificultou, mas abriu uma nova janela de pensamento pra gente, com certeza. Vamos abordar isso em reunião. Muito obrigada, viu? Acho que foi uma das minhas palestras favoritas daqui. Já mesmo. Obrigado. Próxima pergunta. Quem perguntar? Oi, pessoal. Ninguém? Boa tarde. Eu vi que você tinha falado que na sua primeira experiência depois que você mudou a empresa, vocês passaram por um período de 2 meses aí, que foi aquele período complicado que toda empresa passa, até a chegada do primeiro cliente. Eu queria saber tipo, como foi suportar esse processo, quais foram as dificuldades assim, e como você conseguiu, de certa forma, assim, abordar para conseguir chegar nesse primeiro cliente. E que conselho você daria para uma pessoa que está criando uma empresa e gostaria, tipo assim, estar passando por esse processo? Bom, excelente, excelente. Na verdade, quando a gente fala que passou sufoco nos 2 primeiros meses, esse sufoco é quase até hoje, porque a gente tem uma formação muito técnica. Todos que formaram ali e começaram a empresa, uma formação muito técnica. Então, a gente não sabe sobre financeiro, a gente não sabe sobre RH, a gente não sabe sobre contabilidade, a gente não sabe nada sobre isso. Cada dia é um aprendizado, todo dia você aprende uma coisa. Aí às vezes tem uma pessoa, como é que funciona tal coisa? Eu ainda não sei porque eu não cheguei lá. Então na hora que chegar lá a gente descobre e faz funcionar. Mas como que foram esses 2 primeiros meses ali? Realmente assim, eu saí uma semana antes do Pedro. Uma semana antes, ele ficou uma semana a mais na Gerdau. Na hora que eu vi, tanto que era burocrático alguns pontos, e a gente assim, não tinha um norte, eu ainda desespero. Eu falei, meu Deus do céu. O Pedro estava trabalhando, eles não sabem que eu estou passando correndo atrás aqui uma semana de empresa e entrou aquela ansiedade. Mas não, a gente estava começando a entrar no mercado ali agora, não tinha muito muita coisa para se fazer. Mas o que eu mais, assim, a dica que eu sempre dou é relacionamento. Sempre. Antes de começar uma empresa ou um negócio, né, tenta se envolver no mercado de certa forma e fazer relacionamento com pessoas. Porque o tal do QI, que o pessoal fala, não é QI, é realmente uma forma. A confiança, você conquistar a confiança das pessoas, das empresas, é a coisa mais difícil que a gente tem no processo de vendas. E a venda está cada vez mais relacional do que, de fato, uma venda assim, olha, joguei meu produto aqui, alguém vai buscar ele. Não. Eles vão construir um relacionamento, se o seu produto for um produto de mais valor, e principalmente essa área de sistema é um produto de valor gigantesco, principalmente não só monetário, mas também isso vai gerar valor no final da cadeia lá também. Então, assim, a maior dica que eu dou é relacionar com essas empresas. Esteja dentro, esteja próximo. Vocês têm o Lucas Martins aqui, né, que deu palestra aqui antes. Hoje o Lucas abriu a software house dele também. A gente está até comentando sobre ele aqui. O Lucas está envolvido em todos os eventos aqui da cidade. Então, assim, ele começou a se relacionar com todas as mesmas empresas, porque é fácil até você chegar nessas empresas, não é tão difícil assim. Mas você tem que estar onde elas estão. Então, é realmente mapear de fato, onde essas empresas estão, o que eu posso fazer para poder estar um pouco mais próxima delas. E aí você vai abrindo portas para você construir esses cases, né? Então, a gente fez, estava comentando no evento que a gente fez ano passado, foi o pitch invertido, né? No qual as empresas elas fizeram um pitch para a gente dos desafios que eles tinham e
teve uma baixa adesão de solucionadores, de startups ou alunos ou professores que poderiam solucionar problemas. Isso vai acontecer esse ano dentro do Developers Summit, de 8 de novembro. A gente quer fazer isso numa escala bem maior. Então, eles vão levar problemas, né, deles para poder se relacionar com eles. Então, esteja nesses ambientes de relacionamento, né, e depois, olha, agora eu tenho uma relação bacana aqui, eu posso resolver um problema pequeno e vou escalando isso também. Eu acho que seria isso. Relacionamento é a chave de tudo para negócios. É por isso que tem tanto evento de network, tanto evento de conexão, porque é muito relevante e é o que vai encurtar caminhos aí para conseguir clientes e projetos. Eu estava até conversando com o Leandro aqui antes sobre o Pitch Invertido. Eu me perguntei qual que é a previsão do próximo. Eu falei com ele que no último eu queria ter participado e não pude. E esse ele já falou a data, então. Esse programa. 8 de novembro, 8 de novembro. vai ser o Divinópolis Summit. Então, a gente teve o Divinópolis Summit ano passado. Sábado. Foi bem legal, assim. Teve palestra do João Kepler, que é o nosso investidor lá, é o maior investidor de startup. O cara desceu, conversou com todo mundo, entendeu? Tipo, tinha 500 inscritos, se der 200 pessoas, foi muito. Foi um pouco triste de ver, assim. Teve tanta inscrição, a gente falou, não, vai lotar. Foi lá na Anhanguera, né? Mas não acabou não acontecendo. Agora, esse ano vai ser uma coisa ainda maior. E também a gente vai fundar um clube de startups. A gente está fundando. Eu e o Lucas estão juntos nessa aí também. São, na verdade, mais umas 11 pessoas do ecossistema. E não precisa você ter uma startup para poder participar do clube de startups, né? Então, é isso que já fica a dica aí também. Então, a gente está querendo o quê? Ajudar que mais pessoas da nossa região consigam desenvolver seus próprios negócios. Tem uma ideia, ok. Entra lá. Então, a gente vai mapear qual que é o nível de maturação de vocês. Vão ter eventos específicos para quem está começando, vai ter evento específico para quem está no nível um pouco mais avançado, vai ter um evento específico para quem está no nível muito alto. Então, a gente vai fazer uma trilha um pouco interessante nesse sentido também. Vou passar aqui para o... Boa tarde, Leandro. Boa tarde, tudo bem? Na verdade, eu tenho duas perguntas para você. Uma delas eu tinha feito para a Laura também, e eu queria saber a opinião sua sobre isso. A gente que está chegando mais, eu pelo menos, quando estou chegando mais no final do curso, estou no 7º período, tutorial ali, mas uma coisa que me deixa com muito medo é como aplicar o conhecimento que eu tive técnico aqui no Cefet lá fora. E se você também teve esse medo, o que você fez para superar isso? Não, isso, acho que eu não sei, né, o Lucas se formou também. Quando eu formei, eu falei, eu não sei nada não sei nada. Simplesmente estou formando aqui, o que eu sei de fato? Não sei. O que eu vou aplicar? Eu tenho medo de que eu chegar lá e não vou conseguir fazer, a pessoa vai mandar fazer algo desse sentido, eu não vou conseguir executar. Mas a realidade é muito diferente, né? Tipo, você vai ter tempo, você vai conseguir se desenvolver e justamente, dificilmente alguém vai encaixar você em uma coisa que você não tem conta de fazer. Eu fui de encontro a uma... não que arrisquei, mas eu tentei lá para Gerdau e falar, deixa eu ver o que eu consigo fazer. Então, caiu na minha mão primeiro um projeto que eu tinha um pouquinho mais de facilidade, que era mexer com a parte mecânica, fazer análise de força, tensão, uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer e tal. E depois eu fui para a visão computacional, coisa que eu tinha mexido bem pouco ali. Mas, assim, foi estar de aberto para o desafio de fato, né? E correr atrás de quem sabe. Então, o Pesca, que foi outra pessoa que formou aqui, foi estagiário na minha época, é o cara que manjava visão computacional. Pescador. Fui atrás do Pesca e falei, Pesca, me ajuda a resolver isso aqui, pelo amor de Deus. Né? A gente pegou esse desafio, a Aniele também estava junto, pegamos esse desafio aqui, mas como que a gente vai fazer? Então, é correr atrás de pessoas também que consigam te ajudar nesse processo. Mas o sentimento eu falo, meu sentimento é que realmente eu não sabia nada, porque assim, tem tanta coisa, né, em 5 anos, a gente aprende tanta coisa que, para mim, sempre o aprendizado maior vai ser tudo que a gente construiu aqui, a trajetória que a gente teve, né, as pessoas com quem você se relaciona, mas o conhecimento técnico, de fato, ele é assim, eu não lembro de muita coisa que passou. Né, e será que eu vou conseguir, quando chegar o momento, aplicar isso na prática? O que eu fico tranquilo é assim, você vai dar conta. Porque você está numa instituição que vai te preparar para isso muito bem, que é o Cefet. O Cefet fala abertamente assim, são pessoas, toda vez que a gente fala, olha, de onde que essa pessoa é do Cefet, eu sei que vai dar conta de resolver o problema, independente do que seja. Porque isso aqui, pelo menos, foi uma coisa que a gente aprendeu aqui dentro. Resolver problema, dar o nosso jeito para poder fazer acontecer.
Não são todas as instituições. Quando a gente estava na WC, a gente se relacionava com o USP, Unicamp, com o Federal do Rio Grande do Sul, enfim, pessoas de diversos locais, pessoas muito boas. E aí eu falo, o pessoal não tem nada que falar que a gente está pior ou atrás desse pessoal, não. A gente consegue, e fomos startup destaque. No segundo AWC, foram 10 startups selecionadas. Dessas 10, 4 eram do Cefet de Divinópolis. Do Cefet de Divinópolis, não do Cefet, do Cefet de Divinópolis. 4 de 10. Então, assim, só para falar que a gente tem um nível muito bacana, fica tranquilo que vai dar certo no final das contas. Chique. A outra pergunta que eu queria fazer para você qual dica assim, que você tem para dar para a gente que está nesse meio querendo aprender mais empresarial e tudo mais, você que já passou por vários caminhos assim, sobre conciliar a vida acadêmica com essa nova perspectiva de chegar no Cefet 7 da manhã e sair às 23 horas. Qual dica que você dá para a gente tentar manter ali um pouco ali de sanidade mental? Isso é difícil. Não é fácil, não. Mas, cara, assim, hoje, a gente tem uma vantagem muito grande de ter muito material e muito conteúdo sobre empreendedorismo de forma gratuita ou de fácil acesso. Estou falando que na nossa época não tinha muito isso, mas hoje é muito mais difundido. Então, você tem alguns cursos que são remotos, né? Por exemplo, acho que a ACE, que é uma aceleradora, não sei se eles estão indo com o projeto deles lá aberto. Então, você faz no seu tempo. Mas o problema de fazer no seu tempo é que a gente não tem o tempo para poder fazer. Então, como é que faz no seu tempo é difícil. E o que eu falo é assim, cara, vai no tempo que dá, mas não deixe de fazer. Então, por exemplo, vai ter o pré-acelera. O pré-acelera, ele vai exigir uma carga horária, precisa de eventos presenciais. Eu não sei qual vai ser a carga horária total. Agora eu não sei de cabeça, posso falar uma mentira aqui, então prefiro não falar. Mas aí, no caso, são coisas presenciais. E aí, vamos supor que seja 2 vezes a semana. A gente aqui, bom, é muito pesado pra gente. Mas tenta aí. Nem que vai uma pessoa da equipe que possa passar isso depois para alguém, mas tenta aí participar. Porque foi isso que ajudou a gente lá atrás. A gente participou da WC. Foi um momento que para nós foi ok, porque eu estava com TCC e muita disciplina já feita. Então eu tinha meio que só o TCC e poucas disciplinas, né? Mas assim, a gente fez encaixou ali e foi fazendo. E aí era puxado, porque uma coisa que aconteceu durante todo esse processo é que conciliar um projeto de TCC com um projeto de inovação é muito difícil. Porque o TCC você precisa concluir no final do ano. Já um projeto de inovação, pode ser que esse projeto seu que você está construindo agora não faça sentido nenhum para o mercado. Então você vai ter que destruir ele e construir de novo daqui a um tempo. E para o TCC isso não vai funcionar. Né? Você precisa entregar o que você falou lá no final. Você vai ter um projeto de TCC. Então esse foi um desafio assim, enorme que a gente teve. E conciliar com tudo, cara. E vai ser mais uma coisa para conciliar, vai. Né? Mas, enfim, realmente é uma coisa muito difícil. Tem que tentar encaixar esse tempo, só não deixar de fazer. Porque se a gente for pegar muito esses online e faz quando quer, a gente não faz. Porque a gente não tem tempo para isso. Só que você vai ver, vai ter alguma coisa, vai ter alguma prova, vai ter algum projeto, vai ter alguma coisa que vai estar pedindo seu tempo. Primeiramente, boa tarde. Então, você tinha falado dessa questão que você estava planejando fazer um grupo de startups junto com grupos e tudo mais. A ideia de vocês é montar um grupo mais para trocar essa conversa ou vocês vão estar abertos igual, não seria necessariamente uma iniciadora, mas tipo, como se fosse um conselho, por exemplo, se eu tiver uma ideia, eu já teria que chegar com um MVP, alguma coisa, ou só chegar e conversar a respeito de um objetivo, funcionaria? E se isso é realmente uma ideia que vocês estão querendo levar para frente, ou se foi mais uma ideia que passou por vocês? Então, na verdade, isso é um projeto do ecossistema nosso aqui. Então, a gente submeteu uma ideia dessa para o pessoal. Então, vai ter bastante pessoa trabalhando em conjunto, assim, para poder fazer acontecer, porque a gente faz no tempo que dá também ali, entre as nossas tarefas, né? Mas, basicamente, assim, é bom que tenha um projeto em si, isso vai ajudar bastante. Né? Até porque, se quiser participar ali para poder entender um pouco mais, a gente não vai vetar ninguém que faça isso, tá? Mas justamente para poder aplicar algumas coisas na prática. Na verdade, assim, esse clube de startups é quase uma terapia em conjunto, entendeu? A gente vai juntar as pessoas que estão ali,
Porque, assim, uma coisa que acontece muito e ajuda muito o ecossistema, então, hoje pela manhã, eu estava lá em BH, numa confraria de startups, né, que atende o setor industrial, chama Terapia Industrial Grupo, literalmente, porque vender para a indústria é muito difícil. E aí, no caso, é o quê? É compartilhar histórias. Porque uma coisa que a gente identificou que é uma falha nossa aqui, é que a gente não tem startups para poder pegar na mão de outra startup e poder fazer acontecer. É porque é muito difícil você começar um negócio, empreender um caminho solitário, né, infelizmente. Então, ali é mais um intuito de se ajudar. Então, a ideia era ter uma vez por mês ali, ia ter um evento entre startups mesmo. Então, vamos falar sobre a temática vendas. Então, o que você já passou aí, o que você não recomenda, o que você quer fazer, e essa vai ser a discussão. Não quer dizer que você tem que ir lá e ficar falando sobre o seu projeto, mas algumas pessoas vão falar. E depois, mais ou a cada 2 meses, a gente trazer alguém, né, algum palestrante, alguma startup que esteja no nível mais alto, para poder passar um conteúdo relevante. Essas seriam as 2 ideias principais: ajudar a conectar as startups ou empresas, né? A gente não falando de startup, mas empresas de parte tecnológica, inovadora, ajudar a conectar com as empresas do ecossistema. Então, isso vai ser uma das pautas nossas também. Então, realizar mais eventos com essas empresas, colocar essas nossas startups nas vitrines, né, dessas empresas também, e conectar com investidores. Então, hoje está sendo formado um grupo de investidores da região Centro-Oeste. Então, a Raja, que é um grupo de investimento lá de BH, que tem bastante know-how, eles estão fundando um grupo de investidores aqui na região. Eles querem fazer um fundo de investimento aqui na nossa região e querem ajudar a facilitar também conectar. Então, esses são os pilares desse grupo de startups. Mas para poder participar, respondendo a pergunta inicial, só queria aproveitar e falar um pouco mais. Pode participar, cara. Tipo, é bom você ter uma ideia já, porque fica mais fácil você discutir sobre uma ideia que você já aplica. Mas se quiser só ficar de ouvinte também, é tudo bom. E aí, Leandro? Mais cedo, o Rafael Cabral falou da importância da confiança que ele tinha com o William, né, que é o sócio dele, dos projetos que eles participaram do Cefet, para poder empreender junto, né, que é o sócio dele. E você tem 3 sócios que foram seus colegas de faculdade também, seus cascas de bala aí. Qual que é a importância disso para você, assim, na sua visão dessa época do Cefet, onde a gente desenvolvia bastante projetos, eram projetos que duravam às vezes 2 anos, coisa do tipo. Isso é. Não, dá só jeitinho. Ligou. Mas na chave mesmo. Oi, então vamos lá. Deu certo. Então, isso, acho que para nós é uma coisa muito, muito relevante, sabe? A gente conversa muito entre a gente, assim, essa questão da confiança que a gente tem um no outro, porque primeiro que é difícil conciliar amizade e negócio, mas a gente nunca passou por um problema desse, né? O Lucas começou com a gente, o Lucas hoje ele não é mais sócio, acabou seguindo carreira solo, literalmente, mas porque ele queria muito mexer também com algumas outras coisas, mas assim, a confiança que a gente teve, desde todo o perrengue que a gente passou aqui internamente, né? Tudo que a gente desenvolveu em conjunto, é a base da nossa confiança que a gente tem até hoje. Né? E isso para nós é fundamental, cara. Tipo, assim, essa liberdade que a gente tem de confiar um no outro, de fazer as coisas até mesmo assim, vou conseguir executar isso com liberdade, porque eu tenho a confiança da minha outra pessoa na equipe, entendeu? Isso para nós, assim, para nós é um diferencial. A gente vê muita gente que traz um relato de briga de sócios, né? Briga de sócios até às vezes tá lá no top 3 de causas de quebrar uma empresa, é a briga de sócios. A gente nunca passou por uma briga, de fato, assim, internamente, entre a gente. Então, isso para nós, assim, ter essa base de confiança que a gente desenvolveu aqui dentro, né, de pessoas que a gente confiava na capacidade de execução, mas também, né, na ética dessa pessoa, isso é muito importante, porque vai passando tempo, você vai ter que lidar com muita coisa ética também no dia a dia. Isso também é importante para o andamento da empresa. Então, para nós, foi muito relevante. E eu falo, hoje, se precisar começar de novo com o pessoal, a gente começa de novo. Vamos embora. Deu se tudo errado, vamos ter que refazer, vamos junto. E a confiança é muito grande mesmo em todo mundo ali.
Viu? Próxima pergunta. Não? Eu estava mais curioso a respeito do Acelera, né? Que assim, queria saber como que é que vai funcionar, como é que digamos, como que os alunos aqui poderiam, sei lá, participar. Eles não precisam, às vezes, nem se inscrever. Não sei como é que é se é inscrição já de startup, se tem que escrever projeto, como é que vai funcionar? Não, né? Lá nesse caso precisa fazer inscrição. Você vai submeter um projeto. Não lembro quantas. Participaram na sexta-feira mesmo? Não, sexta-feira não. Sexta-feira é É o lançamento. só o lançamento. Né? Provavelmente a inscrição não deve começar sexta-feira. Deve começar. Eles vão só não falar o lançamento e colocar uma data para início das inscrições, eu acho. Mas assim, você submete um projeto, né, e vai passar por uma avaliação. E aí eles selecionam as ideias, né, que vão participar da Acelera. Então não é todo mundo que submete que participa. Mas aí você vai participando dessa trilha, né, de conteúdo, então vai passar por tudo, né, modelo de negócio, validação, trazer o MVP, é bom ajudar com essas conexões com as empresas, conexão com o mercado, né, e no final tem uma premiação. Né, antes era uma premiação em dinheiro, mas agora a premiação é um pouco diferente, que eles vão ajudar de fato a empresa a sair do papel, de fato. Assim, não, o que a gente precisa fazer para transformar isso aqui numa empresa? Porque no ano que vem, é um projeto de que tenha mais do que só esse programa de pré-aceleração, que tenha aceleração também, né? Porque vai fazer uma continuação, uma trilha, e assim, né, spoilers, quem sabe até internacionalização aqui, projeto de internacionalização no futuro para empresas e startups aqui da nossa região. E quanto você falou que eles aceleram, né? Assim, a aceleração, ela exige alguma contrapartida da startup, ela como que é assim, eu quero entender mais no sentido material, assim, se eles investem, se eles disponibilizam assessoria, se eles disponibilizam local, ou não, se eles disponibilizam recurso, como é que funciona isso? Não, é basicamente uma educação de fato empreendedora ali, então você vai ter aulas, vamos dizer assim, tem mentores que vão auxiliar no processo. Pode utilizar os espaços da nossa região. Por exemplo, o FCJ tem um espaço lá aberto também, para poder utilizar, que é a sala de inovação na cidade. Né? Eu acho que é só chegar e marcar, não precisa ter algo específico nesse sentido. E a única coisa que eles pedem é a dedicação mesmo da pessoa. É dedicação e compromisso. Né? Então, você só vai conseguir chegar no final ali e ser premiado se você teve a dedicação durante o programa. Entendi. Tá. Leandro, acho que a gente fica muito agradecido. Eu não sei se já chegou, né? Já passou um pouquinho, né? Pessoal, acho que ninguém tem mais nenhuma dúvida, né? Mas de qualquer forma, a gente fica muito agradecido. Com certeza a gente eu vou dar uma olhada mais, assim, com mais calma nessa questão do Acelera, dessa questão. Eu estou interessado também nesse negócio aí da terapia, né? Da terapia das startups aí, que eu acho que vai ser o mais terapia do empreendedorismo, né? Acho que vai ser o mais legal, que é onde a gente tem a possibilidade de aumentar o network, né? O Cefet, ele já tem um network muito intenso, né, dos alunos entre eles, né? Os alunos conversam muito, eles trocam muita informação, você vê muitos alunos ajudando alunos de períodos diferentes, então eles trocam muito de ideia. Né? Mas acho que falta também a gente externar um pouco mais isso. Né? O celular, até Divinópolis mesmo, conhece muito pouco do Cefet. Até hoje, o pessoal acha que vocês pagam para estudar aqui. Então, assim, até hoje o pessoal fala assim, quanto que custa para estudar no Cefet? Então, assim, até hoje Divinópolis não conhece o Cefet direito, né? E eu acho que a gente está precisando externar um pouco mais, sair um pouco da nossa bolha, né? A gente acaba identificando muito tempo aqui. É só aproveitar uma coisa que eu acabei esquecendo, que é muito importante, assim, por mais que o pré-acelera ali ele não tenha um retorno financeiro no final do projeto, hoje, no Brasil, a gente tem muita verba de subvenção econômica do governo para poder apoiar ideias, para poder apoiar projetos. Por exemplo, a gente tem aqui em Minas, tá agora o Compete Minas acontecendo. O Compete Minas é mais complexo de submeter, mas o Compete Minas é R$200 mil para poder fazer um projeto. É R$200 mil que você
tipo assim, não vai ninguém pegar nada da sua empresa, ninguém vai pegar nada da sua propriedade intelectual. Tem o CID Minas, a gente já participou do CID Minas. CID Minas, R$ 100.000. Mais fácil de escrever, mais fácil de participar. A gente foi lá e abriu um CNPJ lá no Espírito Santo, nossa empresa. Então a gente tem o CNPJ aqui e o CNPJ lá. Lá tem os CIDs deles lá, 100 mil. Ontem eu estava lá em Vitória para abertura no edital chamado Sementes. Mais R$ 100.000 também subvenção econômica. Tem regras de como você utilizar esse dinheiro? Tem regras. Não é bem assim, pode colocar no bolso e esse aí não. Não é assim que funciona. Mas, para quem está desenvolvendo um projeto, para quem está desenvolvendo uma solução, pode aplicar essa solução, pode trazer mais inovação. E são editais, assim, mais tranquilos esses 100 mil. Aí tem alguns outros editais que vai até R$ 500.000 para poder ajudar no processo, no projeto. Então, há trilhas, há formas de fazer acontecer, não somente, tipo, conseguindo empresas ou investidores, mas também através de subvenção econômica. E está cada vez mais crescendo as subvenções. Aqui em Minas, eu acho que está mais o Compete Minas do CID mesmo, eu não lembro de cabeça aqui um outro edital. Mas tem edital da FINEP, que aí são para projetos bem com um nível de maturidade muito alto, mas vai na casa do 1 milhão o projeto, para poder conseguir esse recurso. Então, tem muitos caminhos. O CID Minas, a sigla, como é que é? É CID de semente em inglês. CID de semente. Isso. Exatamente. Aí eles criaram uma sigla, né? Tipo, System Furniture. Eu esqueci como é que é, mas é para evitar semente. E eu até fiquei curioso, porque ontem eu recebi um comunicado do Compete Minas, né? Até enviei para o pessoal do Microsoft, né? Porque eu queria ver, é uma pergunta que eu não sei se você vai poder responder, mas é que ontem eu perdi a live deles, então ontem eu não consegui fazer a pergunta, mas se a empresa júnior pode participar, né? Eu não vi impedimento no edital, eu dei uma olhada no edital, não vi impedimento. Tem um CNPJ. Se tem CNPJ, ok. Se a empresa júnior tem um CNPJ. Se o CNPJ foi aberto antes, eles colocam uma data lá, mas é bem próximo do lançamento e tal. Tipo agora, maio. Se abrir um pouquinho antes dessa data, você pode submeter. E é 200 mil direto para startup. Mas se você aplicar junto com uma ICT, o Cefet é uma ICT, se você fizer a aplicação com o Cefet, juntos, pode chegar até R$ 500.000. A única coisa que me preocupou foi a questão da contrapartida. Na live eu vi e eu entendi como é que funciona. Eu não sei como é que está no Compete Minas, mas geralmente é de 5% a 15%. Provavelmente vai ser 10%, eu acho que no Compete Minas é 10%. Então, se você está pedindo 500 mil, você tem que entrar com 50 mil contrapartida, certo? O que é só que, então, aí tem a contrapartida financeira e a contrapartida econômica. A contrapartida econômica você pode justificar que você está utilizando horas de serviço da pessoa. Tá. Então, agora, a financeira tem que entrar com uns 25 mil. Mas eu falo assim, eu acho que sim. Dependendo dos parceiros envolvidos para poder fazer um projeto, chegar para uma empresa e falar assim, eu estou conseguindo uma verba de 50 mil, estou com 25 mil para poder fazer um projeto específico, conjunto, não vai ser tão difícil de conseguir, não. A única coisa que eu recomendo é contratar alguém para submeter. Alguém que saiba submeter para esse tipo de edital. Então, quanto você cobra? Eu não consegui passar. Porque assim, a gente passou lá no Espírito Santo, a gente está chorando, porque a gente conseguiu um edital, mas por uma certa regrinha talvez não dê certo. Mas assim, um edital com um valor relevante, mas foi pago. A gente pagou uma empresa, eles vão lá e cobram um valor X, por exemplo, 4 mil para poder escrever um projeto. E mais uma taxa de sucesso. Então eles cobram uma taxa de sucesso, mas a taxa de sucesso só depois que você for aprovado ou não. Então você paga para esse pessoal que sabe submeter. Teve uma moça aqui que aprovou mais de 20 editais de Compete Minas aqui na região. Então, assim, vai fazer essa moça aí, que essa moça sabe o caminho das pedras, entendeu? Então, vai com quem sabe, porque é complexo, tem que saber o que eles estão querendo, a gente estava pedindo, saber escrever certinho o que eles estão querendo de fato para poder submeter. E o Compete Minas, o que mais se deixa frustrado é porque, acho que no ano passado eles liberaram 50 milhões ao todo do projeto. Só conseguiu uns 40 milhões, ficou 10 milhões só. Então a gente não foi aprovado porque a gente não conseguiu. Então não tinha dinheiro. Então alguma coisa que a gente fez no processo de inscrição foi que deu errado. Foi que eu falei assim, parei de fazer. Quando você falou pra gente, você está falando o nome de quem? A gente tentou submeter, a gente escreveu, para nós ficou impecável. O
Compete Minas é da FAPEMIG, ele tem uma pegada um pouco acadêmica, porque eu não sou tão fã para esse lado do edital, porque todos os editais a inscrição é totalmente diferente. Agora, o Compete Minas tem lá previsão de quantas bolsas você vai lançar, vai ter previsão de artigo ou não. Então, assim, eu não consigo escrever sobre isso. Então, talvez eu errei. Tem pegada acadêmica? Tem uma pegada mais acadêmica. Não, então vamos conversar, a gente aqui também tem pegada acadêmica. Então, assim, Compete Minas é algo que tem que ficar de olho. Acho que teve projetos da FJ que passou no Compete Minas na última vez. No Compete Minas que está aberto aí, o Lucas estava conversando com o Alisson, com o Michel, para se meter um projeto. Qual? Lucas Silva? É, o A Lucas. ideia é que eles vão entrar com a parceria com Ah, a não, ICT. Lucas aqui, o que fez o... É o que ele parece, formou em computação. A ideia é que eles vão entrar com parceria com o ICT, que ganha mais ponto e ganha mais dinheiro também. Vamos ver, né? Às vezes a gente conversa e amadurece uma ideia. Não precisa ser para agora. Mas O Compete Minas mas é igual- anual, só que vai até 9 de julho esse prazo apertado, eu te falo. Vai escrever coisa demais. Mas igual eu te falei, às vezes você participando do pitch invertido lá em novembro, lá você tem uma ideia para o ano que vem você fazer. Eu achei que é uma coisa Às muito vezes o legal. mais interessante é pensar no longo prazo, né? Para não ter essa coisa do rush do edital, que vai ser no mês e tal. Mais interessante é isso mesmo. Então tá. Ô, gente, então vamos. Infelizmente, né, a gente tem que finalizar, né? A gente podia ficar o dia inteiro aqui, né? A noite inteira. Também não dá. Né, a gente tem que ir embora. Né? E a gente fica muito grato, viu, Leandro? Com certeza você ganhou aí uns stalkers aqui, né? Você vai ganhar uns stalkers aqui dos nossos aqui, que vão estar te perseguindo aí, te caçando aí para mentoria, para ajudar, que aqui eu acho que o pessoal tá cada vez mais feliz com a possibilidade de empreender, né? A gente está vendo sucesso aí dos egressos. E desde já a gente agradece muito, fica muito grato assim, que você vem aqui, mais um caso aqui que vem inspirar a gente. Né? E como é que a gente fala, pessoal? 1, 2, 3 e... Obrigado! Obrigado. Muito obrigado pelo